Olá, fera! Meu nome é Cleiton, professor de Geografia. Vamos discutir hoje sobre a problemática ambiental. Essa problemática ambiental é uma situação que o mundo hoje está preocupado. Por quê? Porque hoje o problema de um país passa a ser problema de todos os países. Vivemos num mundo globalizado, onde a tecnologia é cada vez mais eficiente, necessita também de grandes recursos, ou seja, a extração de recursos naturais. Podemos perceber que as cidades cada vez mais desenvolvidas, crescendo, seja em qualquer parte do Brasil e também do mundo. O que é que está acontecendo? Hoje o mundo modernizado, principalmente os países desenvolvidos, faz com que essa modernização seja expandida, né? E aí você percebe que o Brasil é um país emergente, que tem as suas cidades crescendo. Hoje nós temos uma população mundial de 7 bilhões de pessoas, de habitantes. No Brasil hoje já passamos de 200 milhões de habitantes. Nossa população cresce. Consequentemente, nossas cidades crescendo requer mais a exploração dos recursos naturais. Observe que sua cidade, a cada dia que passa, ela vai se desenvolvendo. Mais casas, mais ruas, farmácias, lojas, supermercado, mais estrada, mais asfalto. Isso requer uma exploração mais eficiente. O homem hoje tem que saber como lidar com o desenvolvimento econômico e também a sustentação ambiental, a chamada sustentabilidade, desenvolvimento sustentável. Podemos perceber que as grandes cidades hoje, principalmente no Brasil, as metrópoles, podemos colocar aqui São Paulo, Rio de Janeiro, elas passam por um processo muito problemático. As cidades como São Caetano do Sul, ela facilmente pode ser alagada. As enchentes lá são frequentes no tempo de chuvas. O que é que está acontecendo? Cidade impermeabilizada. Essa cidade impermeabilizada vai gerar dentro da sua própria área um tipo de proteção do solo, ou seja, a água não vai ser infiltrada, então ela vai ser acumulada naquele espaço, consequentemente vai ter um nível de água superior e vai causar as enchentes naquela localidade. Outro problema que é muito comum nas grandes cidades é a chamada inversão térmica. O que é inversão térmica? É quando o ar quente fica sobre o ar frio. O normal é que durante o dia o ar quente fique abaixo e o ar frio sobre esse ar quente, tá? Esse ar frio vai proporcionar a dispersão da poluição, consequentemente não vai causar nenhum problema aparente. Isso à noite, um dia de sol muito forte, muito quente, isso à noite vai provocar essa inversão, que é comum, ou seja, o ar quente ficar sobre esse ar frio. Só que o ar quente, quando está sobre o ar frio, ele impede que a poluição seja dispersada, ou seja, vai ficar retida sobre o nosso espaço aqui. Como ela vai ficar retida, quem tem problema de alergia, problema respiratório, sofre muito. Crianças geralmente vão parar muito no hospital para tomar algum tipo de remédio para passar esse problema respiratório. Outro problema muito sério das cidades é chamada a ilha de calor. O que é uma ilha de calor? Ilha de calor é um fenômeno que acontece exatamente porque há uma retenção do calor na cidade provocada pelos edifícios, pelos asfaltos, né? Pelas partes de construção daquela cidade. Você percebe que às 21 horas você toca na parede ainda e a parede está morna, está quente. O que é que está acontecendo? Durante o dia, o calor intenso naquela cidade, naquele local, aquela parede, aquela edificação absorveu o calor, teve a retenção do calor que vai perdendo ao longo da noite, consequentemente madrugada. Você percebe que a temperatura durante o dia na cidade, se ela atingir 28 graus, se você pegar a mesma temperatura, se você pegar a mesma localidade, ou seja, a mesma cidade, e olhar a zona rural dela, você percebe que naquele local ali, naquele município, cidade e zona rural, são temperaturas diferentes. Por que acontece isso? Porque os elementos da cidade são superiores aos elementos da zona rural, tá? Ilha de calor. Isso é uma retenção do calor na cidade através dos seus elementos. Nós temos um problema muito sério. O efeito estufa, ele é um tipo de um fenômeno que é natural, ele é importante. Só a vida na Terra porque há luz e calor. E esse calor, quando acontece esse efeito estufa, ele é que vai proporcionar vida para a gente. Tá? Então, qual é a problemática dele então? Com a ação humana, a ação antrópica, você percebe que há uma alteração na temperatura. Você percebe que os gases poluentes, chamados gases de estufa, como o dióxido de carbono, você percebe que ele lançado na atmosfera vai reter esse calor. Consequentemente, aquilo que nós precisamos para nos aquecer, proporcionar vida, ele vai ser alterado. Por que ele vai ser alterado? Porque essa camada de poluente vai ficar retida na atmosfera, impedindo que a irradiação solar ela aconteça, né? E quando ela vai atingir o ponto de refletir essa radiação solar, ela esbarra nessa poluição e volta para a gente. Bom, então o que é o efeito estufa? Efeito estufa é um fenômeno natural.
só a vida para a gente, só a vida na Terra, porque a luz e calor. Então o calor radiado pelo Sol é que proporciona vida para a gente. Então você pode estar questionando agora, mas eu leio o jornal, assisto televisão, eu leio o livro e percebo que o efeito estufa é um problema. Ou seja, é melhor ratificar isso aí. Tornou-se um problema, porque a radiação solar é ela que provoca vida para a gente. Então imagine que a ação humana ela vai provocar uma alteração nessa temperatura. Por quê? Os veículos lançam gases poluentes, as fábricas, as indústrias geram também, sem falar que as queimadas também geram a poluição. Essa poluição que fica retida aqui na atmosfera faz um efeito tampão, um efeito tampa, onde a radiação ela passa por essa poluição, só que na hora de irradiar, que é o normal, que é o comum, essa irradiação era para passar por essa camada poluente. Como ela não passa, ela volta para a gente, ou seja, uma alteração na temperatura para nós. Então, efeito estufa é importante, é um fenômeno natural? É. E por que tornou-se um problema? Porque há uma alteração da temperatura para nós, tá? É chamado de aquecimento global. E esse aquecimento global está causando um desequilíbrio no meio ambiente, no clima para nós, né? Você percebe que há locais que era comum chover com uma certa frequência, hoje há uma alteração. Aí pode ser que seja mínima, mas já há uma alteração. É sentida essa mudança, né, do climática, já devido, ou seja, uma ocasião proporcionada por esse efeito estufa, tá? Então, entre outros fenômenos que nós podemos colocar aqui, são as chuvas ácidas. O que é a chuva ácida? Mais uma vez, é uma ação humana. Essa ação humana é provocada pelos gases lançados pelas indústrias, né? Como o enxofre. Lançado na atmosfera, essa atmosfera vai receber, na sua formação de nuvem, carregar as nuvens, né? Então ela vai lançar esses gases que recebeu e vai devolver para nós. Só que quando ela devolve, vai causar uma alteração no meio ambiente. Exemplo, você percebe que os rios, quando recebem essa quantidade de chuvas ácidas, vai modificar a acidez daquela água. Consequentemente, os peixes irão sentir. Numa área de agricultura, a área de agricultura que recebe essa chuva ácida também vai alterar a acidez do solo, provocando um desequilíbrio também desse solo. Então, chuva ácida é uma ação que é provocada pelo homem, mais uma vez, e repetindo, ação antrópica, tá? Outra problemática ambiental é o lixo. Há quem diga que o lixo seria um problema, ou é um problema. E eu digo a vocês com muita categoria, o lixo hoje passa a ser uma solução. Hoje é meio de vida para muitas pessoas. Hoje tem muitos empresários ganhando dinheiro com lixo. Como isso acontece? Hoje nós produzimos toneladas de lixo, né? Todos os dias. Esse lixo sendo coletado, sendo captado de forma correta, ele gera para a gente desenvolvimento no aspecto lixo, né? Lixo é aquilo que eu descarto no meu dia a dia, aquilo que não serve mais para mim. E é verdade. Imagine que hoje pela manhã, em sua casa, né, alguém preparou sua comida, ou seja, descascou uma batata, uma cenoura, pegou aquela parte da carne que não interessa a você, que você jogou fora, o resto de comida, né, a sobra do seu almoço, do seu jantar, isso sendo armazenado de forma adequada, isso pode gerar lixo de compostagem. O que é isso? É aquele material orgânico que é produzido todos os dias em nossas casas, que se fosse coletado de forma correta, ele pode gerar adubo, ou seja, gerar fonte de vida para o solo, nutrientes para aquele solo ou para algum solo, tá? Se você imaginar que o lixo que nós produzimos, mesmo que não fosse coletado, nós sabemos sempre ter um lixão a céu aberto. O lixão a céu aberto, ele é um problema, tá? Mas o aterro sanitário controlado, ele não é um problema. E se for um problema, você pode colocar o espaço dele em si, porque como a produção do lixo é muito rápida, toneladas todos os dias, os locais vão ficando saturados, né? Você pode perceber que as grandes cidades tem hora que estão procurando espaço onde fazer o aterro sanitário controlado. E como é que isso acontece? Ele simplesmente pega uma área livre, faz um tipo de uma vala, coloca uma capa, um plástico impermeabilizador, onde ele coloca uma camada de lixo e uma camada de terra. Camada de lixo, camada de terra. Esse processo, até chegar a uma altura, né, considerável, essa área vai ficar totalmente soterrada. Ali, como material orgânico, vai gerar o gás metano.
ele sendo captado vai gerar energia, né? Em algumas cidades, esse gás metano está produzindo energia para a sua área urbana, tá? Em contrapartida, você vai encontrar o chorume, né? Um líquido também que é produzido nesses aterros, que também, sendo bem entubado, ele pode ser canalizado ali e ser drenado, ou seja, ele não vai ser lançado no meio ambiente de forma bruta, né? Assim provocando um tipo de contaminação no lençol freático ou no lençol freático, tá? Então, lixão é problema? Depende da forma como você utiliza, como você faz o manuseio desse lixão, tá? Se você controlar ele, se você fizer uma boa coleta seletiva, aí você vai conseguir fazer com ele riqueza. Imagine você quantas pessoas hoje estão ganhando dinheiro com a garrafa PET, com aquelas embalagens longa-vida, né? Que ali vai ter contido alumínio, o papelão. Você pode encontrar pessoas ganhando dinheiro hoje com a captação de plásticos, né? Olha, você na sua própria cidade, você começa a observar, porque a geografia parte da observação, né? Já que o objeto da geografia é descrever o que tem na Terra. Então você vai descrever, observe na sua cidade, observe no seu bairro, na sua rua. Observe que tem pessoas hoje ganhando dinheiro com essa coleta. Hoje tem pessoas fazendo dinheiro com a coleta de papelão e a do plástico, né? Quantas crianças, infelizmente, um processo ainda meio grosseiro, né? De uma forma informal, coletando alumínios, né? Aquelas latinhas, né? Aquelas embalagens de refrigerante que é produzido alumínio, ganhando dinheiro com aquilo ali. E é isso aí. Como você percebeu, são temas, assuntos que nos interessam não só para o vestibular, mas para a nossa própria vida. Enquanto cidadão, enquanto cidadã, eu tenho que saber o que acontece no espaço que vivo. E o espaço que eu estou vivendo hoje é influenciado por outros espaços. E eu queria convidar você a fazer parte da nossa família Ideia. O cursinho Ideia está pronto para receber você. Venha fazer parte dessa família, porque aqui nós nos sentimos uma família de verdade. Porque aqui a sua vitória passa a ser parte também da minha vitória, da nossa vitória. É isso aí, sucesso e até a próxima.